Fala, truckers! Como é que vocês estão? Passaram bem aí da semana passada para essa? Espero que sim, viu? Eu passei com muita ansiedade para estar aqui de novo com vocês hoje, meio-dia em ponto, para mais um episódio do Conexão Quero Truck. Como sempre, vocês já sabem, mas eu sempre lembro que o Conexão Quero Truck está disponível em todos os nossos canais de comunicação. Você encontra lá na plataforma no www.querotruck.com.br, onde, além de muito conteúdo bacana, você encontra os melhores anúncios de caminhões e implementos rodoviários para você que precisa comprar e para você que quer vender a melhor plataforma. Ah, eu gosto de acessar pelo aplicativo. Escolhe a loja de aplicativo do seu gosto, Android ou iOS, e baixa o nosso aplicativo. Ah, mas eu queria olhar pela rede social, porque eu gosto de olhar. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, até no TikTok, a gente está lá, você pode olhar também. Ah, eu curto mesmo é ver vídeos, como estou vendo agora aqui o podcast. Olha pelo YouTube, pelo Deezer, pelo SoundCloud, até no Spotify. A gente está sempre a um clique de distância, muito próximo de você, para trazer conteúdo para quem tem diesel na veia e curte o segmento de transportes, tá bom? Hoje não é diferente, a gente está trazendo um tema muito importante que faz parte do dia a dia dos empresários, dos transportadores, dos motoristas, de toda a cadeia de transportes no Brasil. A gente vai falar sobre segurança no transporte. A gente sempre fala muito sobre segurança, intercalado em um ou outro assunto, mas hoje a gente vai falar só sobre segurança. E para falar sobre isso, a gente trouxe um convidado que vive, que respira esse negócio, né? Começou a falar de segurança lá no ramo da construção civil e depois passou para a logística também e hoje atua em uma das maiores empresas transportadoras do Brasil, tá? Trabalha numa empresa, vou deixar ele apresentar depois, trabalha numa das maiores empresas do ramo no Brasil, cuidando da segurança dos empregados dessa empresa, mas vai trazer para a gente muito do conceito do que ele faz lá, para a gente entender no nosso dia a dia. Para você que é também funcionário, pô, aqui na minha empresa não tem isso, fala com a tua área de RH, com a tua área de segurança, conversa com eles, poxa. Ou você que é autônomo, eu sou a minha empresa, né? Então deixa eu tentar absorver um pouquinho disso aqui que está sendo dito, para trazer para minha vida, para trazer para o meu negócio, para ver se eu consigo aplicar e com isso melhorar e garantir a minha segurança. É importante sempre a gente dizer isso, porque tem gente que acha que segurança, falou em segurança, falou em alguém puxando ali, né, pegando no meu pé e tal. Não é isso. Segurança é feita para você ir e vir, para voltar para sua casa. Esse é o grande objetivo da segurança. Você voltar e chegar em casa para ver a tua família ou para poder cuidar do seu cachorro, que seja. Mas você tem que voltar. É para isso que ela existe. Para falar sobre isso, eu trouxe aqui o Vinícius Morelli Braga. Certo, Vinícius? Certíssimo. Muito bem-vindo, tá, cara, ao nosso podcast. Te agradeço muito pelo seu tempo. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho de conhecimento, da cultura de segurança, né, e desmistificar um pouquinho esse tema que às vezes, né, as pessoas levam para um lado um pouquinho negativo. Mas nós vamos conversar hoje e vamos trazer um pouco de luz para isso e vocês vão começar a enxergar a segurança de uma forma muito positiva e ver o lado bom que a gente consegue trazer a respeito disso aí. Vamos lá. Muito legal. Vinícius, a gente sempre começa o nosso podcast contextualizando, seja com a indicação de um livro, porque o nosso público gosta também gosta da leitura, gosta de aprender constantemente com algumas dicas que a gente dá, ou com a citação de alguma frase já mais conhecida e que de repente seja conectada ao assunto. E a gente separou uma frase para o dia de hoje, que é o seguinte: nenhum trabalho é tão importante se a sua segurança tiver de ser deixada de lado. Concorda com isso? Exatamente, concordo plenamente. A segurança do trabalho ela tem que ser primordial. Em toda atividade que a gente for executar, em cada etapa, né, em qualquer meio de trabalho, né, seja não só no transporte, mas qualquer execução da atividade, a segurança ela tem que vir primeiro. Então a gente fala que nenhuma atividade ou nenhum processo logístico, né, vamos falar do segmento de transporte, ele vai ser efetivamente eficaz ou de qualidade. De nada adianta eu chegar no outro ponto, ser mais ágil na minha entrega, se ali eu não tiver obedecido os princípios de segurança, porque mais dia, menos dia, vai acontecer algo, né, talvez você chegou num ponto de uma forma mais ágil, mas você se expôs a tantos perigos naquela trajetória que não vale, né? Então, assim,
Não vale, às vezes, o seu tempo de descanso, abrir mão, às vezes, de uma qualidade de sono que deveria ser, né, priorizada ali para você fazer uma viagem mais tranquila, abrir mão, muitas vezes, da qualidade de vida, né, que para a gente é extremamente necessário para que a gente desempenhe as nossas atividades depois com qualidade, com segurança. Então, quando a gente abre mão de um desses princípios, ou seja, quando a balança não está equilibrada, de alguma forma, algum lado, mais dia ou menos dia, a conta chega. Então, a gente trabalha muito nessa parte de conscientização, né, quando a gente está executando as nossas atividades, para não ser algo impositivo, mas que as pessoas tenham a consciência que à medida que elas vão fazendo escolhas que negligenciam, né, a sua saúde, a sua segurança, elas vão de alguma forma abrir um abismo que lá na frente vai causar algum tipo de transtorno, vai causar alguma doença ou até mesmo um acidente. Não, e para a gente que vive esse mundo do transporte há muitos anos, né, eu particularmente mais de 25 anos já envolvido também com esse segmento, né, com o segmento do transporte, a gente tem certeza que uma frase que roda na cabeça da turma, da galera do trecho, é a frase assim, beleza, mas o horário tá lá para ser cumprido, mas a meta de venda, de entrega, de logística, tá lá. O supervisor, quando desenha a saída e a chegada, não quer saber dessa parte. Como é que você tem a dizer para a turma que pensa assim, mas beleza, segurança é importante até que o frete seja colocado até na que mesa. A hora esteja chegando, né? Exatamente. O que a gente faz, e o papel do técnico, ele tem sido cada vez mais de trazer, de ser o elo de ligação. Então, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, hoje ele tem esse papel primordial, que é justamente equilibrar do outro lado. Não é, né, vamos falar, é ser o papel de defesa desse motorista, muitas vezes. De falar, opa, peraí, vamos ligar para o cliente, vamos negociar que o cara vai chegar um pouquinho atrasado, mas que ele precisa respeitar a escala dele, né, a interjornada, ou que ele precisa ali, né, fazer a pausa regular, como é previsto na legislação, para que ele chegue lá de uma forma segura. Porque o que a gente percebe muitas vezes é que há uma desorganização no fluxo. Às vezes o motorista chega lá, aí ele tem que pegar uma fila de espera para entrar. Então, peraí, por que eu já não consigo fazer um agendamento prévio, permito com que ele faça as pausas adequadas e ele chegue dentro do horário previsto com segurança? Né? Então, muitas vezes o nosso processo, ele desencadeia no motorista uma pressão por uma falha, né, lá de trás. Uma falha que vai se acumulando e acaba sobrando para aquele motorista ali fazer algo em tempo recorde, que muitas vezes vai exigir dele uma exposição completamente desnecessária ao risco. Então é esse processo que às vezes o técnico de segurança tem que levantar a mão e falar, opa, peraí, vamos rever as etapas anteriores até chegar aqui. Por que o prazo está tão curto para a viagem? Porque ele não é programado dessa forma. E aí a gente precisa, às vezes, ser esse elo de ligação entre o motorista e o cliente, entre o motorista e a própria empresa, para que as etapas anteriores elas sejam organizadas de tal forma que lá na ponta, né, não sobrecarregue esse time. Então, assim, eles têm plena razão, e isso a gente vê acontecendo com recorrência, mas aí a gente precisa, né, e a todos vocês que me ouvem, chama o técnico de segurança, chama a turma do RH, chama quem for necessário, mas peça, né, para poder fazer uma reavaliação desse processo. Existem N oportunidades de melhoria, é o que a gente vê no dia a dia, que sempre vai ter e que a gente vai conseguir lá na ponta, né, fazer esse processo. E aí, durante essa adequação, ter uma boa conversa, conversar com o cliente. Eu acho que nenhum cliente, a gente nunca teve esse problema, já tive que fazer esse papel muitas vezes, chegar e falar, olha, o cara vai chegar meia hora mais tarde, mas é porque ele precisa fazer uma pausa, porque senão talvez ele nem chegue. Né? Então é fazer esse papel de conexão e de reflexão talvez do cliente também, porque nenhum cliente vai falar assim, não me importa, eu quero que ele chegue aqui no horário, né? Nenhum cliente vai virar para você e falar, ponha a segurança do seu motorista em xeque e faça ele chegar aqui no horário que a gente combinou. Então esse papel, às vezes, muitas vezes o técnico de segurança ele tem que assumir, né? Ele tem que comprar para si e falar, opa, peraí, isso joga no meu peito que eu resolvo. Isso é a nossa atividade principal. Integrante. É parte integrante do processo. Não é só ficar falando pro cara, coloca o capacete, olha a botina. O EPI, ele é a última alternativa prevista na legislação, quando nada mais funciona. Então, na hora que eu preciso agir lá na causa raiz. Então, garantir uma jornada adequada para esse motorista é papel fundamental nosso. É do nosso time e é papel que a gente precisa assumir integralmente, todos os dias. E você falou uma coisa que, assim, já puxa um comentário que eu sempre ouço muito nas rodas e nos debates sobre segurança, né? A gente precisa agir na raiz. E a raiz, na minha visão, que obviamente sou da área do transporte, mas não sou SESMIT, mas a raiz dos problemas que envolvem
segurança, na minha visão e na de algumas outras pessoas, seria a educação e a cultura, né? A cultura de segurança, Sim. que acho que muitas vezes ela é resistida, né? Existe essa resistência em função dela entrar muitas vezes como uma exigência legal, trabalhista, e não tanto quanto cultura mesmo, né? Você concorda? Isso existe mesmo? Existe. Existe porque muitas vezes as empresas, a cultura ela não é construída da noite para o dia. E aí muitas vezes as empresas negligenciam esse processo, e aí vem um cliente, né, às vezes que tem um compromisso maior, ou que já tem uma cultura de segurança amadurecida, e ele quer impor sobre aquela empresa que está prestando serviço, que está fazendo o serviço de transporte, aquele mesmo nível de cumprimento de legislação, de cumprimento de padrões, e isso causa toda uma desordem dentro daquela empresa que às vezes precisa amadurecer de uma forma muito rápida, né, prematuramente, né, ele vai criar uma cultura de segurança ali muito prematura. E aí o que a gente percebe? Que muitas vezes até a forma como vai abordar, né, não é da forma adequada. É o que você falou, né, a questão da educação, do treinamento, ela vai gerar uma cultura de segurança. Então, à medida que a gente aprende, né, a gente só aprende na hora que eu entendo por que é importante para mim. Então, todo treinamento, toda administração, quando um técnico de segurança, um profissional da área de segurança ele vai fazer, ele precisa traduzir essa linguagem pro público. O que é importante para ele? Por que fazer dessa forma como eu estou instruindo, né? É uma forma mais segura, mas por que isso é importante? Porque se a gente não leva, né, esse grau de relevância na informação, o cara vai falar, tá, mas você está falando um monte de coisa, um monte de padrão, mas onde me aplica? Né? A gente às vezes falha nesse processo. Como é que eu uso isso na prática? Como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Como é que eu trago isso para a minha realidade? Aonde isso vai me impactar? Que benefício que eu tenho? Né? Então a gente precisa às vezes traduzir, né? Trazer bem às claras, falar, olha, nós vamos fazer dessa forma porque vai acontecer isso, né? Vai trazer esse benefício. Então a gente muitas vezes sabe o benefício de ter uma noite de sono adequada antes de pegar um veículo para dirigir, de não falar ao celular. Mas às vezes se eu faço isso, a forma como eu abordo e comunico faz toda a diferença. Né? Então quando eu trago com exemplos claros o benefício de não se usar o telefone durante a condução, o quão importante é que ele chegue lá em segurança para depois ele poder pegar o telefone, ligar para a família, matar a saudade. A profissão do motorista, ela tem uma característica muito particular. Ele é um profissional completamente isolado. Então quando você está num terminal, né, você tem várias pessoas ali e a gente tem o que a gente chama da cultura de que um cuida do outro. Né? A gestão do cuidado, várias empresas nomeiam de uma forma diferente, mas em geral é isso. É quando eu permito que o outro chegue para mim e fale, opa, peraí, cuidado aí que você está se expondo a um risco que é desnecessário. Então quando eu estou num ambiente compartilhado isso é mais fácil, porque aí a cultura ela acontece de uma forma melhor. Agora, no motorista, ele tem que se autogerir. Então ele tem que se autopoliciar, porque você tem ali um estresse, uma carga na saúde mental, que hoje é muito comum, né, de se falar, né, pós-pandemia tem sido falado, que é muito grande. O cara está submetido a uma solidão, ele está sozinho muitas vezes dentro da cabine. E aí começa a vir aquele misto de sentimentos. Todos nós temos problemas pessoais, e aí na empresa, às vezes profissionais, temos sonhos que às vezes não se realizam no tempo que a gente acha que tem que se realizar, e aquele sentimento de solidão às vezes domina aquele profissional. Muitas vezes também ele está submetido a um estresse, eu tenho que chegar no horário, eu vou perder meu emprego, eu tenho conta para pagar. Então isso vai dominando a saúde mental dele, vai causando, né, um estresse danado. E às vezes o cara se submete às vezes a cargas extensivas, longas de trabalho. E aí ele começa a bater o nível de estresse que é lá em cima e começa a bater a saudade da família. Eu não tô vendo a minha filha crescer e eu perdi a apresentação da escola. E esse profissional ele fica doido. Né? Literalmente, assim, o nível de saúde mental desses motoristas é preocupante. E cada vez mais as empresas precisam desenvolver programas que cuidem da saúde mental dos motoristas. Porque aí ele tá ali completamente sozinho, né, com sentimento às vezes de solidão, de estresse, saudade da família, tudo junto e misturado, e ele precisa principalmente o quê? Ter foco. O foco é o principal ali, porque ele tem que se autogerir o tempo todo, ele tem que lidar com todos esses sentimentos e olhar e falar assim, opa, peraí, eu tenho que observar, eu não posso fazer uma ultrapassagem perigosa, eu tenho que aqui obedecer o limite de velocidade, as condições das rodovias são, né, muitas vezes precárias e aí não contribui para que ele faça, né, uma condução do veículo ali de uma forma, né, mais assertiva e mais segura, muitas vezes ele tem que desviar ali de um buraco de uma forma mais ágil, então isso tudo contribui para criar uma autocultura de segurança. O motorista ele vai ter que se autogerir o tempo inteiro, se autopoliciar,
Não distrair, às vezes, né, o barulhinho do WhatsApp. A gente hoje está acostumado que tem que estar conectado 100%. Alguém criou essa maldita cultura que o telefone apita, a gente tem que responder, que o WhatsApp tem que ser respondido na hora. E aí o telefone apita, você está dirigindo, você fala assim, opa, peraí, deixa eu ver quem que é. Né? Então a gente precisa criar o hábito, né, de quando for fazer a condução do veículo, colocar o telefone no modo avião. Sim. Né, para você poder se concentrar. Você já tem esse misto de sentimento que a gente comentou aqui dentro de você, ainda tem o telefone que rapidinho te distrai, né? Aí às vezes você tá ali num trânsito, pegou um engarrafamento, tá atrasado, bate a fome, você tá precisando comer, você já começa a ter outros problemas que você precisa resolver, né? Então a questão psicossocial, ela vem muito forte pro motorista, mais do que num outro ambiente, porque quando você tá num terminal, né, onde você tem mais pessoas, acaba que você conversa, você distrai, você compartilha sua dor com o outro, você tem um amigo para poder falar e aquilo ali vai te aliviando. O motorista, ele não tem esse recurso. Então, muitas vezes, a luta dele diária para poder, né, fazer ali o seu dia a dia com segurança é muito maior. É muito maior do que qualquer outro profissional. Então, os motoristas, eles precisam de uma atenção especial muito na pauta da saúde mental, porque a carga que eles recebem é muito pesada. Por isso que eu falei antes da etapa, né, de aliviar ali para que o estresse seja o mínimo possível do tempo de chegada, pelo menos essa, né, que está na gestão da empresa, porque ele já tem outros fatores psicossociais que vão pressioná-los ali durante toda a jornada que ele estiver executando com o veículo. E como qualquer catástrofe, ela nunca acontece por um fator só, é a somatória de pequenos fatores. É a somatória, exatamente. A gente tem que ter muito cuidado. E é interessante com a sua fala, eu estou aqui analisando que como que a evolução, né, do tema segurança, ela vem claramente sendo impactada, e aí é preocupante demais isso, na verdade, pela tecnologia do jeito, vamos colocar assim, a tecnologia das redes, né, hoje em dia. Eu vou falar um pouco sobre tecnologia, eu vou te fazer uma pergunta sobre tecnologia, mas contextualizando com essa resposta sua, porque a gente vê cada vez mais, a gente vê os assuntos, os temas e as palestras e as respostas envolvendo segurança cada vez mais falando de saúde e com base mental, né, a segurança embasada na saúde mental, e menos, né, não que seja menos importante, mas como vem crescendo muito esse tema, a questão mesmo de EPI, de equipamentos, porque tudo muito lá atrás, a segurança do trabalho era muito embasada em EPI, postura e muitas outras coisas. Se falava muito nisso. Hoje se fala cada vez, isso é secundário total. A postura, né? Porque a postura, o aculturamento, que a gente falou aqui que não nasce do dia para a noite, muitos grandes embarcadores, eles impõem mesmo, é critério contratual, inclusive. Sim. Se você não atende, você perde o contrato, enfim. Mas a empresa nunca teve essa cultura, nunca teve. E aí, de repente, entra uma obrigatoriedade que eu nem diria que é uma maturação precoce. Eu diria que é igual você botar banana em jornal, já viu quando põe banana verde em jornal e bota maturação forçada? Eu diria que é isso. Não é nem precoce, porque eu acho que a segurança já deveria ter acontecido para todas as empresas. Então, precocidade é acontecer antes da hora. Não é antes da hora, mas é rápido demais e aí não dá tempo de entrar lá no sangue, né? Fica aqui na pele e aí acabam vendo isso como uma obrigação. Então, entendo que é preocupante. A gente está com a tecnologia trazendo um estresse, não a tecnologia, perdão, vou até corrigir. Os dias atuais estão muito estressantes para todo mundo. A visão do motorista, ela é pior ainda porque ele ainda tem a solidão como um fator muito presente. Apesar que a gente teve um outro convidado aqui, Dr. Camilo de Leles, e ele deu uma definição muito, mas muito interessante para a solidão. E acho que vale na nossa conversa porque tem tudo a ver. A solidão nada mais é do que estar só consigo mesmo. E se você não for a sua melhor companhia, não há outra companhia melhor do que você mesmo. Então, muito da solidão vista de forma negativa tem a ver com você não estar bem com você mesmo. Porque se você estiver, talvez esse tempo que você passa na cabine com você mesmo seja de maior qualidade, pensando, projetando, feliz, né, satisfeito. Não, se eu tô mal comigo, eu vou estar mal comigo junto com outros ou comigo sozinho. Então, acho que essa solidão, ela tem muito essa conotação também. Tem sim. E é uma maturação que vai acontecer. A maioria dos motoristas, quando você conversa, ele escolhe a profissão justamente por causa disso. Ele cita como maior benefício estar ali na cabine, fazer a condução do veículo, ele fala... Ele gosta da sua companhia, né? Ele gosta de si mesmo. E essa é a melhor definição mesmo, certamente. Então, assim,
desarranjo, né? Sim. Em algum momento que ele está desarranjado ali, que ele está passando por alguma dificuldade, que tem algo que compromete a segurança dele. Né? A grande maioria desses motoristas tem por si só, né, um prazer na sua companhia, né? Até quando escolheram a profissão. Então eles gostam mesmo de estar ali, de conduzir o veículo. Então você percebe que são profissionais apaixonados pelo que fazem, mas que em algum momento perde o eixo ali por alguma razão. O que é humano, né? Porque ninguém está o tempo todo. Mas aí, se a gente fala de tecnologia como uma vilã, vamos falar dela também como uma possível ajudante, né? Sim. Tem algum projeto, de repente lá na Patrus que você trabalha, nas empresas que você conhece, enfim, sim, onde a tecnologia entre aí sim como uma auxiliadora na segurança? Tem. Você tem hoje muita tecnologia que está a favor da segurança do trabalho, né? Isso deve ser difundido e cada vez mais utilizado. Então a gente tem rotograma falado, que super ajuda o motorista. Rotograma falado. Rotograma falado, legal. Né? Então ele vai conduzindo o veículo ali, ele vai alertando. Por que é diferente às vezes do Uber, né? Do Waze, melhor falando? Porque você consegue adicionar ali os pontos onde, por exemplo, a rodovia tem maior índice de acidentes. Então você consegue emitir um alerta para o motorista: olha, você está chegando próximo de um local que tem uma incidência maior de acidentes. Então, que aí já alerta o cara, falou: peraí, então deixa eu prestar um pouquinho mais de atenção, né? Legal. Então, se às vezes fala com o motorista de uma condição da rodovia em particular, ou de um período ali que está chuvoso, de um período que, infelizmente, a rodovia tem já ali uma característica de ter né, uma precariedade do asfalto, né? Então você consegue indicar para o motorista, né, ali alertas que são necessários para que ele faça a viagem em segurança. Então o rotograma é uma delas. Você tem telemetria, que também é muito positivo, né? Nem sempre o motorista enxerga de um lado positivo, porque ela acaba indicando ali, né, as acelerações intensas, as freadas bruscas, e aí o motorista acha que às vezes a telemetria é um X9, mas na verdade ela traz, né, para a gente a informação de onde a gente precisa melhorar. De onde está o problema, onde está o problema. E aí, quando eu tenho, né, a abertura para indicar onde eu preciso melhorar, eu me torno um profissional melhor para o mercado. Isso garante para mim uma melhor empregabilidade. Então, eu também sou muito a favor da telemetria, porque eu acho que a gente consegue ser um pouquinho melhor a cada dia, né? Ela me indica o foco, né? Às vezes eu não estou fazendo uma aceleração intensa, mas peraí, vamos pisar no freio aqui um pouquinho mais de leve, vamos mais devagar. Ou então, a gente tem também uma opção muito bacana que algumas empresas estão utilizando, que é o monitoramento de fadiga, né? Então, o monitoramento de fadiga, as câmeras, né, de segurança. Quantas vezes a gente já não teve situações que muitas vezes a câmera demonstrou uma atitude, né, do outro condutor, do outro veículo que estava na pista, né? E às vezes recai. Geralmente, né, todo acidente que envolve um caminhão de carga pesada, as pessoas já julgam, né? Literalmente fala assim: lá, o motorista do caminhão, né? É sempre assim que a gente escuta. E muitas vezes o cara estava certo, a pessoa que estava no veículo leve, às vezes estava apressada demais, ou não teve a paciência de enxergar que quem estava na frente, o veículo está ali primeiro, ele tem a preferência, então tem que fazer a ultrapassagem no momento devido. Então, muitas vezes sobra para o motorista, né? A gente precisa falar disso. E a tecnologia muitas vezes ajuda a demonstrar isso claramente quando a gente vai fazer a investigação da ocorrência, que o motorista, né, do outro veículo agiu de uma forma inadequada. Então, a câmera é ruim porque está ali o tempo todo. Então, assim, a mesma coisa. Se eu tenho o hábito de falar no telefone, a câmera vai indicar. Então, ela, né, ali eu tenho uma oportunidade de melhoria. Mas, em contrapartida, ela já me mostra que muitas vezes o veículo da frente é que fez uma freagem muito brusca, eu não tive tempo suficiente para poder, né, fazer a parada, ou que houve uma ultrapassagem proibida por parte do outro veículo e acabou ocasionando um acidente. A gente vê isso, né, no dia a dia nosso, isso acontece muito. Então, as câmeras são super positivas, porque muitas vezes elas são ali o que a gente, né, a evidência que a gente precisa para comprovar que o motorista estava com a condução plenamente correta. Nesse ponto, eu acho que a única parte um pouco triste disso, né, é que, pelo menos no Brasil, né, quem acaba tendo acesso a esse tipo de tecnologia são apenas os motoristas empregados em empresas conscientes dessas demandas, né? Os empregados em empresas não conscientes não tem, e os autônomos, então, mais difícil ainda, porque além de estar sozinho, às vezes não tem a noção de que existam essas soluções, também não tem acesso. Mas que empresa que poderia, quem é que vai monitorar? Eu mesmo vou monitorar, vai me avisar que eu tô com sono, eu já sei que eu tô com sono, então existe uma certa dificuldade nisso, né? E eu pelo menos, assim, acho que falta uma
E aí eu sempre falo isso, tô até ficando triste do tanto que eu falo isso, falta uma série de políticas públicas que envolvam realmente a solução para o transporte. E a nossa política, infelizmente, está preocupada é que a alíquota do imposto tá baixa e tem que aumentar. Na verdade, a gente precisa pensar como fazer as boas soluções chegar em todo mundo. O trânsito, infelizmente, ele afeta todo mundo, né? Sim. Você enxerga essa questão das políticas públicas também no seu dia como um fator deficitário? Falta apoio? Extremamente. Né? Você tem uma lei do motorista, né, que é pouco eficaz no sentido de segurança. Ela mal aborda. Ela vai abordar hoje, igual você falou, igual era a segurança antigamente, ela está focada no que é muito pequenininho ali, na época do EPI e tal. A lei do motorista está preocupada só com a interjornada, o tempo de parada e nada além disso. Mesmo então, assim, pouca coisa. Pouca coisa, é obrigado a parar, mas vai parar onde mesmo? Não. Cadê os pontos de parada oficiais, com segurança, com banheiro? Com estrutura adequada, né? Com infraestrutura para o motorista poder, né, se alimentar, descansar. São poucos, né, os pontos que você tem hoje no Brasil, que tem uma qualidade que você fala assim, poxa, se o cara parar aqui, ele vai estar bem servido. Né? Então, assim, isso é um papel também que, né, o time da segurança muitas vezes das empresas fazem, né? De mapear locais seguros e falar com o motorista, olha, nessa jornada que você vai fazer, você pode parar em tal lugar, em tal local, em tal local, porque a gente já teve lá previamente, já inspecionou o local, e aí essa inspeção passa desde, né, refeitório, vestiários, muitos desses locais têm tido uma visão muito positiva com essa questão de receber os motoristas, e muitos deles já têm até estrutura de barbearia, né, para o cara ter o autocuidado ali da aparência. Então isso é muito positivo. Tem locais que a gente tem visitado que tem estrutura para família, porque muitos motoristas, né, viajam com a esposa, viajam com algum filho, então eles têm um local apropriado e separado para essas pessoas estarem ali, e aí cria um ambiente familiar que também é muito positivo. Então a gente percebe que a iniciativa, né, dos empresários, né, que são donos desses estabelecimentos, ela é muito maior e tem atendido muito mais a expectativa do que a pública. Sem dúvida, mas sempre foi, né? A iniciativa privada, ela sempre foi mais audaciosa, mais rápida e mais eficaz do que a pública, infelizmente, né? Sim. Isso é muito, muito ruim a gente falar isso, mas é a grande verdade. Vinícius, aqui a gente tem um grande vilão, que nem é a falta de segurança, é a falta de tempo. Aqui a gente começa a bater um papo fica bom, acaba. E o tempo acaba. Então, eu quero entrar com você agora no nosso quadro chamado Mito ou Verdade. A gente tem aqui 4 cartinhas que a gente pede o nosso convidado para escolher, e aqui tem uma frase, e a gente vai ler essa frase e vai saber, perante o especialista do assunto, se isso é mito ou se é verdade. Escolhe uma pra gente que eu vou ler para você. Vai, essa aqui. Essa aqui, vamos lá. Bom, aqui tá dizendo o seguinte, que acidentes de trânsito são apenas uma questão de azar. Mito ou verdade? Mito total. Total mito. Mas não é falta de sorte, não? Não, né? Não é falta de sorte. A gente tem aí vários fatores que vão contribuir para um acidente acontecer, né? E é o que você falou, existe hoje estatísticas, existem estudos muito profundos que vão falar, por exemplo, que para uma ocorrência acontecer, para um acidente fatal acontecer, né, que às vezes é comum, infelizmente, nos acidentes de trânsito, você tem uma consequência ali, toda uma gestão por trás que foi negligenciado. Sim. Então você tem pequenos desvios, então os estudos começam indicando, olha, teve pequenos desvios comportamentais que ocorreram, né? E aí de um dos lados sempre, né, gente? Então, de um dos lados ali, às vezes, né, você está envolvendo 2 veículos, então às vezes você está, né, sendo o outro lado que foi vítima, né? Então nós estamos falando de quem causa. Então você tem ali pequenos desvios comportamentais que você negligenciou, né? Como, por exemplo, não ter tido uma boa qualidade de sono, né? E optar por pegar o volante. Ou por atender um telefone enquanto você dirige, sem utilizar o mecanismo de Bluetooth, né, com uma das mãos e por aí vai. Então você tem essas questões dos desvios comportamentais, às vezes você tem outros sinais que a gente chama ali de acidentes menores, vamos usar esse termo para a galera poder entender, tem uma nomenclatura técnica, mas não vem ao caso, que é, por exemplo, quando você começa a cochilar ali, sai um pouquinho da pista e acorda, aí você fala, opa, quase dormi. Você fala quase, né? Quase dormi. Você deu aquela piscada longa ali e o veículo começou a sair da pista. Então é um outro grande sinal de que pode acontecer um acidente, mas ainda não aconteceu. E aí você continua ali, então você vai negligenciando o processo. Nessa hora, o que seria devido? Você procurar um local seguro mais próximo, fazer um alongamento, né? Às vezes tomar um café ou até mesmo separar o veículo no local e falar assim, deixa eu dormir 20 minutos.
para esse sono mais pesado passar e depois eu retomo a direção, né? Muitas vezes 20 minutos não vai impactar tanto na sua jornada. E aí era o momento mais adequado, nesse primeiro alerta aí maior, né? Depois você já começa a ter um alerta de que às vezes você está ali perdendo a direção, alguém passa e buzina, porque você, né, às vezes você já saiu da velocidade ali da pista, você já está um pouco mais pesado, ou você já acorda depois de uma piscada mais longa, você já passou um aperto um pouco maior, o susto é maior, ou às vezes passa num buraco que você não viu, e ali você começa a ter um pouco mais, né, um sinal um pouquinho maior, mais forte. Ou às vezes você bate mesmo, né, num guarda-reio ali, numa estrutura não foi uma tragédia, mas já... aí a gente fala que é um acidente de bem material, né, assim, danificou o veículo, mas o motorista tá bem, ele estava em baixa velocidade, ele conseguiu, tá tranquilo, ele vai conseguir seguir viagem, mas depois tem que fazer o reparo do veículo. Ali aí já seria um acidente menor, né, mas não teve vítima. E a gente sempre vai estar com a preocupação maior nas pessoas, né, é sempre isso, acho que é unânime. E aí depois você começa a ter os pequenos, né, as ocorrências aí, que às vezes o motorista, né, efetivamente colide, mas aí ele não se machucou, às vezes o airbag foi ali, né, o mecanismo que ajudou, níveis, né? Aí você tem vários níveis até você chegar no acidente fatal. E a gente mais vê né, a mídia né, notificando, contando os acidentes fatais. Hoje, a estatística que a gente tem mais recente aponta que 46% dos acidentes fatais eles acontecem envolvendo veículos de carga pesada. Então, assim, é muita coisa. E também não necessariamente causados por esses motoristas. É importante a gente falar isso. Mas envolvendo esses veículos. Então, a gente sabe que a gente tem muito veículo na estrada, né? Pesado. A probabilidade de acontecer é maior, né? Mas que quando se você tem do lado de lá um time, né? Se todo mundo que está te escutando aqui, que está nos escutando hoje, consegue, né, começar a pegar em prática um pouquinho do que a gente está falando, fazer essa autogestão, focar mais um pouquinho na estrada, se priorizar, você consegue fazer, né, com que talvez essa estatística volte. Você comentou bem no início do podcast, eu acho que é muito bacana, eu acho que de toda a minha trajetória profissional, o momento que foi mais bacana foi um dia que eu estava trabalhando numa empresa, estava fora da cidade, fazendo treinamento com motoristas, e aí estava um dia muito quente, e eu resolvi, falei assim, antes de ir pro hotel para descansar, eu vou passar na sorveteria, aí caçar uma sorveteria na cidade e fui. E ali eu vi o motorista entrando, uniformizado, com uma criancinha de uns 5 anos. E aí eu vi aquele pai com um filho comprando um sorvete e alegria na cara daquela criança. E ali eu enxerguei muito propósito. Sabe? Então, quando a gente fala que o motorista ele precisa voltar para casa, não é um jargão, né? Você tem que sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Isso não é um jargão do Tec Segurança. E por onde eu passo, eu faço questão de falar. Porque ali tinha uma criança que estava esperando o pai para tomar sorvete. É isso aí. Né? Então, quando o cara pega no volante, ele precisa entender que, né, ele tem alguém esperando. Seja, como você disse, seja um pet, né? Seja a mãe, o pai, seja a esposa, os filhos, ele tem alguém. Todos nós temos alguém. E esse alguém está ansioso para quando, né? A partir do momento que você saiu para você voltar. E quer você estar bem. Né? E isso, o acidente, ele marca não só aquele dia, ele marca a vida da pessoa. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Então, se você, motorista, está me ouvindo, não existe nada mais importante nessa vida do que a sua própria saúde, do que o seu próprio bem-estar. Então, se priorize acima de toda e qualquer demanda que você tiver. Né? Não existe nada que você não vai conseguir rearranjar, não existe nenhuma, né, situação que você não vai conseguir resolver se você colocar, olha, eu priorizei a minha segurança. Muito, muito assertivo, Vinícius. Vinícius, momento turbina. É o nosso momento aqui, turbinado, em que eu faço uma pergunta e você responde com o menor número de palavras possível, tá bom? Bora. Segurança nos transportes é? Cuidar de si. Top. O futuro da segurança no trabalho. O futuro da segurança no trabalho. Cuidar da saúde mental das pessoas. Para melhorar a segurança, você mudaria? Políticas públicas. Tecnologia ajuda ou atrapalha? Ajuda muito. O que você diria para o nosso espectador aí que acha que não dá para aplicar a segurança no trabalho? Eu diria que você precisa rever um pouquinho os seus conceitos, né? Porque a segurança ela pode te auxiliar de muitas formas. Ela pode trazer uma qualidade de vida melhor, ela pode, né, trazer e propiciar momentos, né, de qualidade, não só agora, mas lá na frente,
né? À medida que a gente envelhece, a gente negligencia uma alimentação adequada hoje, amanhã essa conta chega. Se a gente negligencia o momento de descanso nosso, né? Amanhã a gente está aí com estresse, com burnout, com tanta coisa. Então, o nosso corpo, muitas vezes, ele suporta a carga nesse momento, mas ele responde lá na frente. Então, acho que todo mundo quer envelhecer com saúde. E o que muitas vezes não é falado é que as escolhas que a gente faz hoje vão determinar como é que a gente vai ser amanhã. Então, muitas vezes a gente abre mão, né, de um sono de qualidade, quantas vezes a gente não para escutar, né, os idosos que a gente convive, e às vezes ele fala, eu trabalhei demais, eu corri atrás demais, eu deveria ter feito menos, eu deveria ter priorizado menos, mas a imposição, né, de que vem sobre nós, de que a gente precisa ter e precisa ser algo, ela faz com que muitas vezes a gente abra mão do que é fundamental, que é de ter tempo de qualidade com a família, de cuidar da família, você se sobrecarrega. Com certeza. E aí nada funciona. Com certeza. Bom, além de todo esse bate-papo que a gente tem toda semana com um especialista de alguma área, a gente também tem um especialista que está com a gente essa temporada inteira, que é o Dr. Natanael, que está fazendo um quadro para a gente chamado Dica do Especialista, que nada mais é do que respondendo algumas perguntas de internautas que nas outras temporadas mandaram, mas a gente não conseguiu interagir, não deu tempo, e dessa vez nós estamos mandando para ele. E hoje, Dr. Natan, a dúvida vem do Antônio, lá de Congonhas, aqui de Congonhas, Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte: quais são, ou existe, né, algum direito para o caminhoneiro autônomo, no caso, em caso de afastamento por questões de saúde? O motorista empregado, com certeza, tem todo um protocolo. Mas o motorista terceirizado, aquele autônomo que está por conta própria, tem um problema de saúde, ele tem algum direito, ele tem a quem recorrer? Responde aí pra gente. Antônio, pergunta muito pertinente para quem é autônomo, né, que depende única e exclusivamente da sua força de trabalho. Então, é muito importante, Antônio, que nesse caso você contribua, por exemplo, com a Previdência Social, né, porque nesse tipo de caso, você, por não ter um empregador para te embasar, a Previdência e o INSS podem trazer a você, nesse caso, benefícios, né, e te resguardar, por exemplo, com uma remuneração por tempo indeterminado em caso de acidente de trabalho, mas para isso, obviamente, você precisará se assegurar a alguma instituição para ter esse resguardo em caso de eventual acidente de trabalho. Tá aí a dica do nosso especialista, sempre com a gente, Dr. Natan, muito obrigado nessa quinta temporada com a gente. Vinícius, e você, eu agradeço assim muito pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela simplicidade com que você transpõe e fala com muito carinho aí sobre a segurança. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pessoal aí, a gente fica à disposição. Eu digo sempre que quem vem aqui não sai do jeito que chegou, né? Nós não saímos, porque a gente absorve muita coisa, e você vai levar pelo menos uma caneca de lembrança, essa é sua, essa que você bebeu água aí é sua, tá bom? Tem algum contato que você queira deixar, se a turma quiser entrar em contato? Bom, tô lá no Instagram, né? Então fica à vontade, só procura lá, Vinícius Braga, vocês vão encontrar. Vou colocar aqui na tela também. Maravilha. A gente fica à disposição, qualquer novidade, qualquer assunto que precisar tirar dúvida, a gente fica lá e esclarece. Muito obrigado. E você que viu aqui, né, entregando a caneca para o nosso convidado, mais uma vez, como em todo episódio, tá sabendo, não esquece. Todo mundo que interagir, que entrar lá, mandar perguntas, enfim, qualquer tipo de interação na nossa rede aqui, a gente vai selecionar os nominhos, né? Vamos escrever os nominhos, colocar tudo numa urna e no primeiro episódio da 6ª temporada, a gente vai sortear um kit, uma caneca e um boné da Quero Truck que vai chegar aí na sua casa, tá bom? A gente fica por aqui com mais esse episódio e você aí, na boleia do caminhão, no escritório, em casa, segue com Deus e até a semana que vem, onde a gente se encontra novamente sexta-feira ao meio-dia com mais um episódio. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.